Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Saque Resenha. Dessa vez estou eu aqui, meu par... Ué, tô sozinho hoje? Cadê o Pedrão? Olha lá, Fala pessoal! Hoje eu tô aqui no remoto, o que não consegui ir até o aconteceu? estúdio de muleta, Mostra a muleta aí, mas o Pedrão. pessoal tá aqui, ó. Minha fiel escudeira, minha melhor amiga, tá aqui do meu ladinho ainda, tô me recuperando, mas o pessoal do estúdio deu um jeito pra gente fazer esse EP, então eu tô fazendo aqui no remoto, espero que vocês estejam me escutando e me vendo bem, que não poderia ficar de fora, né? O nosso convidado de hoje merece aí o time full, o time É isso. completo. É isso aí. É, galera, aqui quem tá com a gente aqui hoje é o 62 no mundo de dupla, bateu o top 60 semana passada, ou seja, o cara tá no time. Se eu contar o que ele fez nas últimas semanas aí, já é incrível já. Mas vamos lá, o cara também já foi finalista de Banabol, tem um monte de challenge na carreira. Enfim, com vocês, um dos remanescentes do backhand com uma mão, Fernando Romboli. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Boa, Fê. Muito legal estar aqui. E, pô, Pedrão. Ô, Pedro. Que Como ruim. assim, pô? Sabe que eu ia Cara, mas assim, se você? você quiser, a gente marca um bate-bola. Eu tô pensando em amarrar na raquete a muleta e aí eu alcanço, tá ligado? Eu cubro a quadra inteira. Pô, imagina eu na rede com uma muleta e a raquete presa. Mas, Dudu, essa muleta aí é de verdade? Ou... Porque eu só tô vendo a muleta, não vi nada É, pô, ainda cadê aí. o, Isso aí, o joelho o que que ferrado é? aí, velho? Joelhinho, eu vou mostrar o Não, pô, joelhinho vai aqui, se ó. quebrar Ó. inteiro, pelo amor de Pelo amor Deus. de Deus. Tá. Cenas fortes, atenção aí. Que aqui é assim, Muito cara, aqui a polêmico. gente tem um negócio com o joelho, Aham. já é duas do lado aqui, o Pedrão também tem algumas do lado de lá, mas agora acabou, né? Cara, se Deus quiser, foi a última. Agora é só a gente recuperar e voltar para as quadras eventualmente. Isso aí. Boa, boa, boa. Bom, vamos lá. Fernandão, primeira coisa, cara, que a gente normalmente pergunta como começou no tênis e tal, mas eu gostaria de avançar um pouquinho já para a sua final de Banana Bowl, que foi, enfim, animal, aquela trajetória dos 18 anos até chegar na final ali com o Albert Vinolas. E curiosidade é que eu tava lá, cara. Muito Pois doido. é, Sabe? Depois né? de um tempo a gente tá aqui conversando, foi Exato. bacana, bate semana. Pô, muito legal. É, coincidência. Assim, tinha ideia, né? Você me contou, eu falei, sério, você tava lá no Santa Rita, né? É O isso, nome? exatamente. Exato. Nossa, aquela semana foi muito especial, né, pra mim, né? Eu tinha 17 anos só. Foi meu primeiro ano de 18, né? Que eu Cara, consegui chegar naquela final. E naquela época o Banana Ball tinha, assim, ainda tem um peso grande, né? Mas uhum. nossa, eu lembro que aquela época tinha muito, assim, porque acho que o último brasileiro tinha chego na final ou ganho fazia muitos anos, Sim, eu se lembro eu não me disso. engano. Então era sempre todo ano, pô, um brasileiro Banana Ball, um brasileiro Banana Ball. E assim, eu sempre fui um bom juvenil, Aham. nível Brasil, sempre fui um, dois, sul-americano, mas ali, naquele ano, eu não tinha feito nada assim grande ainda. Sim. E era muito comum, né? Primeiro ano, tem muita. Naquela idade faz diferença, né? E eu lembro que eu perdi no quali, né? Ah. Eu perdi no quali, eu perdi na Caramba! última do quali, Foi exato. tipo Lucky Loser, Foi então. lucky loser. Eu perdi na última do quali para um companheiro de equipe, que era o Pedro Feitosa, o Sim. Ratinho. Que Na a EGA gente... que vocês Isso, treinavam? exato. A gente treinava lá. Eu perdi para ele na última do quali. E eu tava lá e eu lembro muito bem que eu tava no clube, no restaurante. Uhum. E naquela época não, era assim, você ia assinar, o pessoal da chave mesmo, que estava inscrito, tinha que assinar no lugar, on-site lá, para Uhum. confirmar que tava. Então, assim, todo mundo que tava lá tinha assinado, ou seja, a chance, né, era só uma lesão de fato. Sim. E eu lembro que eu tava olhando, sabe quem que foi o cara que se machucou, que não jogou? Que... O Bautista Aguti, Ô, louco, sério? né? Caramba! Ele mesmo. Nossa! Que animal. Eu lembro que ele viajava com o pai, eu já conheci ele do juvenil, e eu lembro que ele tava mexendo no joelho, assim, eu via ele conversando, eu via com um tom preocupado, mas enfim. E não deu outra mesmo, depois de não lembro exatamente, mas ele se retirou, eu acabei entrando,
E... Falou pra ele, tá difícil aí, acho melhor nem jogar, vai se machucar mais aí, cara, chega disso. Olha, eu falei, será? Eu falei, pode ser, né? De repente, quem sabe? E deu isso mesmo. E aí acabei entrando. Eu não lembro exatamente agora os primeiros jogos. Mas foram vários jogos, né? Não é tipo coisa de 3, 4 jogos, Não, um monte. são 6 ou 5. É. 5, talvez. Eu lembro que oitavas de final foi contra o Pedro Feitosa, que eu tinha perdido pra ele na última do quali. E... Vocês já se enfrentaram algumas vezes, já, né? já, bastante. Tinha jogado bastante com ele. E acho que semifinal foi contra o Gebavi, um tcheco. Sim. Que jogou dupla, acho que foi 30 do mundo de dupla, né? Minha idade, né? Obviamente. Animal. E a final contra o Albert Ramos, que foi um passeio, mas o Albert Ramos ali ganhou Banana e Gerdau. Tava com tudo, né? Jogava muito bem. Boa. Animal. E assim, você falou, Bautista Agut, mas teve vários nomes, né, no juvenil que você jogou. Teve o Dimitrov, teve vários... Ganhei. Ganhei do Dimitrov no Banana Ball do ano seguinte, desculpa. Caramba. Naquele Banana Ball eu ganhei dele. Você ganhou dele? Ganhei dele. Olha, ganhei dele nas quartas Olha. de final. Acho que eu acabei perdendo na semi. Duelo de backhand de uma mão, é isso? Exato, exatamente. Exato. E aí teve Goffin e o Tomic. Tomic eu joguei com o Tomic no US Open. US Open eu joguei com o Tomic. Maluco, não? Não. Quem era muito maluco era o pai. Ah, na é? época. Exato. O pai, Então ele ficou mais velho e foi ficando pirado. Exato. Ele tinha mais conhecido já pelo pai, que já meio que causava um pouquinho no circuito. E joguei com o Nishikori. Animal. Tinha uma época, não. Tinha um torneio que eles faziam. Caramba, não sabia que ele era da mesma idade, sim. O Nishikori, acho que ele é um ano mais novo, se eu não me engano. Acho que ele é 90. E tinha um torneio que a IMG fazia, só que era 16 anos, junto com o Miami Open. Um torneio só de 8 jogadores, que era jogado lá no Crandon Park, junto com o Master 1000. Isso. E aí eu joguei contra ele. Joguei contra Beranks em Wimbledon, eu lembro, perdi pro Beranks. Per já jogou também, né? Benoit Per ganhei dele em Roland Garros. Olha, que animal. Ganhei dele na casa dele lá em Roland Garros, nas oitavas de final. Exato, oitavas de final Roland Garros foi o meu melhor torneio, melhor Grand Slam, melhor resultado. Foi quarta de final em Roland Garros. Nossa, animal. Foi a primeira vez que você jogou ou não? Foi a primeira vez, porque o primeiro ano que eu joguei, que eu fui jogar, que era esse ano do Banana Ball, que eu fiz a final. Foi 2006, se não me engano, né? Perguntar de ano aqui eu já não sei. Mas acho que foi isso. Mas foi... Eu lembro que foi o ano mais duro de ranking, porque foi um absurdo. Não vou lembrar o número exato, mas, por exemplo, vamos supor que a chave fechava 50, se todos do ranking jogassem. Sim. Fechou 51. O único jogador top que decidiu não jogar foi o Cilic, justamente porque ele já estava jogando profissional de Roland Garros. Jogou quali lá ou chave, não lembro. Mas era bem forte. Então ou seja, com 17 anos, eu não consegui jogar nem o quali Roland Garros. Não consegui jogar. Eu fui lá, assinei o quali, não entrei. Então sim, o meu primeiro Roland Garros foi esse que eu fiz quarta de final no ano seguinte. Boa. E o Per nem tinha barba ainda, né? Não. Não tinha barba, não. Pra falar de ano, não. Mas já era nada de barba ainda. Nada de barba. Naquele ano também acho que eu joguei contra o Bedeni. Lembra do esloveno? Bedeni. Lembro. Ganhei dele. Acho que eu ganhei de um inglês também, Daniel Cox, que não chegou a jogar pro, mas não com um grande ranking. Daniel Evans também, você jogou, vi uns jogos lá também. Daniel Evans não gostava de jogar futebol. É? Nossa, a gente jogava umas peladas lá que os Britânico, ingleses né, gostam. Exato, então normalmente era Brasil contra o resto do mundo, porque foi numa época que eles vieram jogar, eles jogaram COSAT aqui, jogaram os torneios aqui na América do Sul. E eu lembro que jogava, nossa senhora, deu
um pau lá, eu lembro. Acho que eu tava no meu primeiro ano, tava o Nicolas Santos. Nicolas Sim, Santos gosta sim. de jogar futebol também. Nossa, eu lembro que a gente brigava com 17, 18 anos, obviamente. Né? Deu bom Brasil ou não? Qual que Deu é? Brasil, deu Brasil, Ah, deu aí sim, Brasil. então Aí tá não- beleza. tá bom. E Fê, nessa mudança sua aí pro Pro, cara, a gente sabe que muita gente cai, muita gente não consegue. Sim. Quais foram os momentos aí mais tensos, assim, dessa mudança, né? Dessa entrada pro Pro? Olha, eu tinha sempre, eu tive um grande apoio, né? Que era na época da EGA. Então, inclusive foi esse um dos motivos que eu não fui pro college, né? Uhum. Eu tive boas ofertas, como você mencionou, eu terminei 3 do mundo, então assim, Fantástico. todas as faculdades queriam, né? E, e assim, eu diria que assim, se tivesse na mesma situação hoje, com a mesma idade, com tudo, eu acredito que eu teria ido pro college. É? Eu acredito que sim, porque o future é muito complicado, porque o ideal é você entrar e passar rápido, Sim. mas a gente sabe que é difícil. Pô, tá porque dá pouquíssimo ponto, né? Exato. Assim, se você tiver um apoio financeiro bom, que você consiga viajar, um treinador, um preparador, que realmente você vá lá para tentar ganhar o máximo de experiência possível rápido, porque assim, é um ambiente que infelizmente ele te puxa para baixo. Uhum. Ali tem gente de todo jeito, né? Tem os novos que estão começando, que estão loucos para ganhar, tem os caras já com 24 anos que jogam bem, e tem os caras mais das antigas que continuam ali, ou Estão seja, presos lá, né? exato, não é um ambiente legal para você estar muito tempo. Sim. E assim, isso pode acontecer. Uhum. E é aí que fica difícil de você sair, né? Então, eu acho que... Eu lembro que a minha carreira começou... Aquilo de fazer o primeiro ponto contava muito, né? E eu fiz o meu primeiro ponto rápido, com 17 anos, né? Sim. Meu primeiro ponto foi, inclusive, contra o Belucci. Ganhei do Ó, que Belucci. animal. Ganhei do Caramba. Belucci com 17 anos. Foi em Novo Hamburgo? Acho que foi em Novo Hamburgo. Então, eu fiz um ponto com 17 anos. Igualmente, joguei só 2 ou 3 torneios. E aí, com 18, eu já consegui fazer uns 2, 3 pontos. Eu fiz umas quartas de final no Future, o que já ajudou bastante. E também, eu fui um privilegiado, eu diria, pelo fato de, na época que eu estava nos Futures, foi aquela época que tivemos 30, Alguns 32 semanas, 2 anos seguidos de 30, 32 semanas no Brasil. Aham. Então aquilo foi muito bom. Aquilo realmente faz diferença. Sim. Assim, quando a gente vê outros países que têm muitos Futures, é normal sair mais jogadores, porque realmente facilita, Sim. entendeu? E, enfim, é o começo ali que é o difícil, né? E você ter torneios dentro de casa te proporciona grandes oportunidades, né? Então... Tem que ficar indo pra Tunísia lá, ficar mal tempo. Exato, exato. Você tá em casa também, você consegue jogar mais torneios, sabe? É bem mais... Assim, no Brasil foi uma época ótima. Tanto é que se você olhar o ranking ali, a gente teve muitos jogadores Sim. naquela época que chegaram ali 400, 300, que é o que eu falo assim, não quer dizer que vai dar certo, mas você se dá a oportunidade, ou seja, você dá a oportunidade a um número maior de jogadores de estar naquele ranking e evoluir. Sim. Que, obviamente, você me perguntar, o nível era igual ao da Europa? Óbvio que não. A gente sabe que era um nível um pouco mais baixo. Sim. Mas... Tá pontuando, né? Você tá apontando, você se coloca na posição de você ir para esses torneios na Europa agora, com um ranking, com um pouco menos de pressão, Sim. e evoluir junto com os caras. Porque, querendo ou não, é assim. E sei lá, pensando um pouco na questão de patrocínio também. Uma coisa é você conseguir patrocínio pra viajar pra Europa e essa conta ficar no azul. Agora, patrocínio pra viajar dentro do Brasil seria mais fácil. Mas era mais fácil naquela época também por ter mais visibilidade? Ou você acha que hoje tende a ser mais fácil pelo boom da internet, hein? Olha, com certeza era mais fácil viajar dentro do Brasil, sem dúvida, do que você saía, ou seja, o custo era muito menor, o estresse mental também é muito menor, que é o que a gente mas fala, digo de né? patrocinador, de conseguir Aham. patrocinador, assim, pra bancar as viagens. Olha, eu acho que assim, tanto hoje ou na minha época, é difícil. A gente sabe que é difícil conseguir um patrocínio, porque é um esporte individual, não... é difícil ter um retorno financeiro para quem patrocina. Normalmente o patrocinador... Claro, e mesmo tendo, não é aquele, né, não é aquela ajuda que dá para você, cara, mapear
o ano inteiro e viajar, a gente sabe que, cara, não é fácil, né? Isso vem quando tá lá na exato. frente. Precisa só, usar né? o que Na hora tá aqui. já- Exato, assim, é um pouco da cultura, né, do Brasil, né? O Brasil normalmente já quer um produto um pouco pronto, já, Aham. né? É difícil a gente conseguir alguém que realmente invista na base. Então, assim, para mim, como eu digo, eu fui um privilegiado de ter tido esse apoio desde, acho que 16 anos, entendeu? Então, por isso que, voltando um pouco à pergunta do Pedro, Sim, foi assim, não vou dizer que foi fácil, mas eu não senti Sim, um- uma grande dificuldade. Os meus 2 primeiros anos eu já consegui ponto. Aí quando eu tinha 19, né, 20, foi aquela época de um monte de torneio no Brasil. sim. Pô, joguei super bem, eu tinha um nível alto. Então, pô, eu ali com 20 anos eu já tava, se eu não me engano, 300, Porra, 200 e animal. alguma coisinha, que era um ranking já que você fala, ah, beleza, pô, já passei uma grande barreira. Assim, faz tempo que eu não jogo simples, que eu não Sim, acompanho aham. simples, mas eu vejo que hoje em dia é um nível mais alto. Sim. Hoje em dia é um 500 do mundo, um 600 do mundo. Assim, o tênis em geral, tudo virou muito mais profissional. Todo mundo tem equipe, né? Uhum. Agora, levando um exemplo, vai, por exemplo, nos Challengers. Quando eu jogava Challenger, quando eu tinha 22 anos, você via, de 32, você via 5, 6 caras com um treinador. Sim, Cara, hoje não tem grande um parte. jogador sozinho em Caramba. Challenger. Ou seja, é uma diferença absurda. Claro, os prêmios subiram, Sim. então te dá essa possibilidade. Hoje em dia, de novo, eu não jogo simples, eu não tenho a conta fechada na cabeça, mas eu acredito que um cara 180, 200 faça uma grana legal por Sim. ano já. Já é sim. diferente, é E tá diferente bem de quando mais, eu né? Tem tinha. estrutura, ele leva um, cara, um físio, etc. O cara já sabe exatamente o que vai precisar. Claro, claro. Totalmente. Eu lembro da minha, assim, eu quando tinha 22, 23 anos, você penava no Challenger também. Os Uhum. Challenger tinha Challenger de premiação de US$ 35 mil, Nossa, né? caramba. Então, assim, acho que era diferente. Então, hoje tudo tá, assim, o nível tá mais alto, é tudo muito mais profissional. O esporte cresceu, de Sim, fato. E, e é isso, ou seja, e quando eu cheguei nesse ranking de Challenger, joguei os Challengers e eu acabei patinando, assim, naquele nível. Eu sim, acho que eu fiquei uns 2, 3 anos jogando Challenger, aí eu caí um pouco de ranking, aí voltei, fiz um outro bom resultado, cheguei a... Eu fiz, acho que com uns 22 anos mais ou menos, eu fiz uma final de Challenger, que foi meu maior resultado naquela época. Aí joguei uns 2, 3 anos de Challenger, acabei voltando para alguns Futures, para 400, 450, e depois encaixei um ótimo resultado de novo também, fui campeão do Challenger de sim, Cali, foi o que você ganhou, né? exato, que eu ganhei. Então, assim, eu diria que a minha carreira, assim, ela, como simples, ela foi ali dos 18 até os 21 que eu passei pelos Futures, que eu acho que foi tranquilo, e patinei ali no Challenge dos 21 aos 22 aos 28 anos, mais ou menos, Sim. alternando ranking 230, 300. Então, Cara, foi baita mais ou menos resiliência isso. nesse tempo aí que você falou do challenge, né? Que Sim. querendo ou não, você, pô, vai estressando ao máximo, até também chegar no momento de você, pô, dar o clique, falar, cara, vou. Dupla hoje é uma possibilidade. Quando isso bateu na sua cabeça, cara? Assim, isso bateu na minha cabeça. Eu sempre pensei que jogaria dupla em algum momento. Até porque você teve um monte de resultado bom, né? Teve Sim, vários challenges que você ganhou de Future, quando eu dupla, jogava né? Future, eu ganhei muitos Futures, jogava bem os Challengers também, ganhava bastante Challenger, Uhum. enquanto jogava simples também. Foram tipo 20, umas paradas assim, né? Bastante, Animal. bastante Future, bastante Challenger. Mas, pra mim, na verdade, a decisão não foi nem tanto eu que tomei, foi um pouco. Lembra quando a ATP quis mudar os Futures, que tiraram os pontos de Future? Que Future, teoricamente, não era mais torneio ATP, não contava Não ponto? contava pra ATP, né? Isso. Aham. Então, o que aconteceu? Naquele ano que eles decidiram, se eu não me engano, eu não tenho certeza se foi nesse ano ou quando eles anunciaram, ó, a partir do ano que vem. Então, o que aconteceu? Todos os jogadores que estavam tipo 500, 600, que normalmente jogam Future, começaram a jogar Quali de Challenger. Qual ficou bizarro. Exato. Então eu tava 600 de simples, 550,
e 200 de dupla. Aham. Então, o que eu fazia? Eu ia jogar Challenger, jogava Quali e jogava dupla chave. Sim. Só que, a partir do momento que eu vi esse anúncio, eu comecei a quase não entrar. Não entrava mais nos Challengers. E foi justo num Challenger no México que eu, se eu não me engano, era Morelos, mas acho que era tipo fevereiro, eu tava 200. E eu fui campeão de dupla. Então, eu fui de 200, se eu não me engano, acho que pra 150. Acho que subia bastante Animal. naquela época. Então, ali, eu falei... Eu não vou voltar, eu não vou jogar Future. Não vou descer de novo. Não tava com patrocínio mais. Sim. Eu sentia exatamente isso. Eu sentia que para fazer aquilo, para voltar, eu precisava de uma estrutura. Viajar sozinho, eu falei, eu vou acabar me enterrando aqui. Sim. Então eu falei, não vai dar. Não vou descer. Vou tentar jogar os Challengers. Quali se entrar, mas aí comecei a não entrar. Comecei a treinar mais dupla e foi bem natural. E prize money, assim, por exemplo, entre você tá em challenge de dupla e future de simples, Uhum. era mais ou menos elas por elas ou ainda era mais na dupla? Olha, eu não sei dizer exatamente em termos financeiros, mas só de você estar num ambiente de challenger já Sim. valia muito mais para mim. Até sua confiança, né, cara? Você tá num torneio maior. Exato. E aquilo que eu te falei, o Future, ele te puxa para baixo. Uhum. Ele não é um ambiente para você estar muito. Sim. Porque é a pior parte do tênis, sim. entende? Já é um vale tudo ali, né? Exato, entendeu? Você se sente menos profissional. Uhum. Bola ruim, não tem bola pra treinar, não tem quadra pra treinar. Quadro horrível pra jogar. Exato, sabe? É um querendo comer o outro, Sim, porque sim. entendeu? Então, pra mim E foi aí você vai tranquilo. no certo, né? O que deu certo, cara, por que não, né? Claro, eu também, ok, vou já não botar tinha... meu foco aqui onde tá indo bem. Eu já não tinha também 22 anos de idade. Acho que eu Sim. tinha 28, 29, 30, não tenho certeza agora o ano que foi. Mas eu... Ou Você seja, tinha um bom jogando... contato com os caras que jogavam dupla já? Tipo um Bruno Soares, André Sá da vida, assim, ou não? Não. Nesse momento da minha carreira, eu não consultei, vamos dizer assim. Sim. Conversei, o que você acha, tal. Aham. Não, zero. Porque como eu te falei, eu sabia que eu, em algum momento, que ia querer jogar dupla. Aham. E falei, é aqui mesmo. Digo, foi bem natural. Então, aquilo que eu te falei, eu tava jogando Challenger, ou seja, em termos financeiros, Challenger, pelo menos você tem hotel, entendeu? Tá, tem isso também. Mesmo o prize money sendo um pouquinho menor na dupla, Uhum. só que se você é um jogador de Challenger bom, que você tá fazendo semi, campeão, final, várias vezes no ano, você gasta menos. Sim, menos custo. Entendeu? Menos custo. E você tá no torneio maior, tá se dando a oportunidade de tá em torneios maiores ainda, né? Aham. E com um custo razoável. Obviamente que naquele começo não dava para ganhar dinheiro, empatava. Sim. Mas era bem menos sofrido. Sim. E, assim, querendo ou não, vamos combinar, a simples é sofrida. É mais desgaste físico, é mais desgaste mental, sem dúvida, do que na dupla. É outro jogo. Boa. E Fê, na sua escolha de parceiro agora, né? A gente tá nas duplas aqui. Na sua Aham. escolha de parceiro, você vai Você vai mais assim em alguém que você tem mais match, assim, putz, é um cara que eu gosto, que eu tenho assim esse nível de confiança, ou você Uhum. procura alguém que tipo preenche os seus gaps aonde você não tem, tipo, putz, vou Técnicos, procurar assim. alguém que é melhor assim num voleio, tal, exatamente. Sim. Olha, foi um aprendizado, né? Também. Quando eu comecei a jogar a dupla, eu tinha na cabeça que não importava muito a relação fora de quadra. Perfeito. Não importa se eu me dou bem com o cara ou não, Uhum. sabe? O que importa é que a gente consiga, na quadra, um completar o outro e que seja, que funcionasse, né? Mas com o passar dos anos, eu fui vendo e aprendendo que, cara, a parte extra-quadra conta muito também. Legal. É muito difícil você conseguir ter uma relação e conseguir fazer dar certo dentro de quadra, por exemplo, com um cara muito diferente de você. Sim. Sei lá, um russo, por exemplo, um cara mais... Culturalmente mesmo. Exato. E aí eu comecei a reparar, se você olha, cara, os duplistas acabam indo para um cara do mesmo país. Sim. Pode reparar. Aham.
pode reparar. Assim, muitos casos, assim, porque é difícil mesmo. Assim, óbvio, você não precisa se dar super bem com o cara, mas precisa ter um mínimo de química, assim, Sim. porque é uma convivência muito longa, é diária, entendeu? E assim, eu acho que pode funcionar num nível mais alto, uma diferença muito grande de Sim. cultura. Eu acho que num nível mais alto pode funcionar que você consegue ser mais independente e mesmo assim fazer as coisas. Vamos ver um exemplo assim de caras que eu acho que são muito diferentes, mas que funcionam muito igualmente. O caso do Arévalo e do Pavic. Sim. São caras totalmente diferentes. Uhum. Mas no nível que os caras estão, cada um tem o seu técnico, cada um faz o treino que separado. Muitas vezes os caras treinam, a maior parte do tempo eles treinam separados. Eles treinam separados? Cada um horário, uma quadra, fazendo No treinos mesmo individuais. torneio. Exato. Caramba. Exato. Animal. Acontece bastante, porque um tem que treinar alguma coisa específica, o outro. E claro, se juntam em algum momento para fazer um treino. Mas assim, de novo, fazer isso num nível mais baixo, tipo num challenger, já é difícil, porque você precisa. Você só tem o teu parceiro para treinar. Normalmente não tem treinador. Então, assim, Não é muito tão complicado. fixo, né, no challenge. Então, você encontrou Além o cara disso. ali e vai. Além disso, né, digo. Mas então, assim, respondendo sua pergunta, assim, obviamente, a parte técnica importa. Eu tento analisar e vejo quem eu acho que é um parceiro que poderia preencher uma parte do meu jogo, que me ajudaria e que eu ajudaria o cara também. Mas eu tenho visto que essa parte conta bastante, essa parte extra cultural, como a pessoa também é importante. Mas sim. você tem na sua Tem que ter cabeça... essa parte de confiança um no outro também, né? Porque vai que você, cara, não tem esse treino, não tem esse fit, e aí vocês estão no meio do jogo, aí uma pessoa vai lá, cara, puta, eu vou sacar assim assado, o outro já não acha que é legal, então, cara, precisa ter esse alinhamento desde o começo, dentro e fora. O cara fala, não. E aí, velho? Vamos sacar onde? Vou sacar onde, velho? Não, mas isso você vai construindo, né? Assim, logo de cara, obviamente, se você... isso estamos falando de parceria fixa, né? Se você combinar com o cara, beleza, a gente vai jogar junto e tal, não sei o quê, isso já, assim, já vem meio que no começo da relação. Sim. E aí a gente vai se ajustando, né? Conforme vai E alguns acontecendo. casos até um pouco de, tipo, cara, que são amigos, né? Que foi do Melo e o Sasha. Eles até, né, tipo, Exato. já tipo, entraram juntos, mas não necessariamente deu bom eventualmente, porque, cara, não tem um treino constante dos dois juntos. Com certeza. É que é difícil aí já, né? Assim, é outro jogo, né? Você jogar com um simplista e jogar com um duplista Sim. Tá outro super jogo. na simples, né? Total. Tipo, dois, Você tem que se adaptar muito, até, ou seja, o Melo com certeza também, quando joga com ele, sofre também, porque precisa ajustar um pouco o próprio jogo, não tem jeito. Vai querer ficar batendo lá no fundo. Que na verdade são coisas assim um pouco mais técnicas, assim. Eu tenho certeza que quando o Melo joga com o Rafa, tem certas jogadas programadas que eles sabem que isso vai acontecer, e isso ajuda o Melo. E ele sabe que o Sasha não vai conseguir fazer aquilo, não vai querer fazer aquilo. Então, assim, às vezes o duplista ele precisa se sacrificar um pouco até quando ele joga com o simplista, sabendo que, sei lá, ele vai sofrer um pouco com aquela jogada, que talvez não dê certo, e vai parecer culpa dele, né? Mas é porque a gente sabe que o simplista ele não vai conseguir fazer aquilo. Sim. Por exemplo, eu vejo muito nos jogos de vocês, especialistas de dupla, que usam muito lobby, né? Sim. Cara, lobby, até às vezes na devolução, já chega, já sai de lobby. E quando você vê de simples, o cara lá do fundo, o cara tenta a passada, né? O cara tenta atacar o máximo possível. Mas pra você... E um outro caso que a gente viu até, desculpa até, foi aí. dos irmãos lá ali, né? Do Petrus e o Stefanos, cara. A gente viu um jogo ali, ó, assistiu os dois, cara, e assim, parecia que o Petrus estava muito mais relaxado no jogo de duplas do que o irmão. E o irmão tava ali, cara, assim, a gente sabe que não é o forte dele, né? Mas você vê, cara, o irmão ali, o pai ali, você vê que, assim, cara, ali o irmão, ele tem um fit muito maior de dupla, porque ele tava muito mais à vontade também. Sim.
Com É porque até certeza. pra ele, né, cara, pro irmão, pro Petros ali é mais tranquila a situação. Ele tá Sim. jogando com um cara que, em teoria, pô, estão olhando pra ele mais do que pro Petros. E do outro lado, o Petros, o Stefano, sabe que tem que meio que carregar, independente de tudo, né? É engraçado você mencionar isso, porque eu nem vi esse último. Você tá mencionando mais desse último Monte Carlo, de Desse repente? último, desse último. Então, esse eu não vi. Mas você falando isso tem total sentido, porque o ano anterior, ou 2 anos atrás, eu vi o jogo deles lá e foi totalmente ao contrário. Ou seja, o Petros muito tenso. É, Mas por quê? Porque, claro, o cara tava começando. Hoje em dia ele já joga dupla, faz uns 2, 3 anos. ele tem que se provar que não é só o sobrenome, né? Exato, e assim, meio que já passou, né? Enfim, isso de ele estar jogando com o irmão só, ele teve resultado também com outros e tal. Então, ou seja, entrou muito Sim, mais. tem De uma até forma um muito mais corte, né? Que ele, experiente. cara, ele ficou mó Isso, tempão assim no exato, saque, lembra? quicando, Exato, quicando, quicando. exato. Aí a menina ali atrás ficou, tipo, olhando assim, até achou estranho. Falou, caramba, Tá saca rolando logo, aqui, né? sabe? Não, mas então. É o que eu falo, assim. Dupla é um outro jogo, é diferente. E você vê um simplista que não tem nada de dupla, ele sofre muito ali Sim. na quadra. Uhum. Ele sofre porque é diferente. Não E é você, fácil. E a gente quando vê sabe. o cara... É, E a exatamente. gente sabe, entendeu? A gente sabe que o cara não quer volear. Sim. O cara não joga a bola aqui, sabe? A gente sabe. Então, é complicado. Então, se você não tem assim, um mínimo de interesse, vamos dizer assim, pô, Sasha, duvido que o Sasha vá pegar, não, vou ver isso. É difícil, a gente sabe, pô, o cara tá totalmente focado na simples. Sim. Então, E você tem uma visão clara, por exemplo, do que você procura? Que você falou do cara preencher, enfim, seus gaps aí, ou enfim, só você garantir mais o salário da Fortaleza. aham, Mas você tem, claro, pô, chegou num challenge, sei lá, voltando no challenge, porque voltando naquela época que não tem um fixo, assim. uhum. Você sabia o que procurar, mais do que ranking, assim, não? Pra ser bem sincero, no começo, de novo, é tudo uma fase de aprendizado. Você vai aprendendo, vai vendo o que funciona e o que não. E quando eu comecei a jogar Challenger, exato, eu procurava alguém que tivesse uma boa devolução. Devolução Porque boa. eu achava que a minha devolução era o meu ponto fraco, Uhum. vamos supor. Então eu fiquei ali 2, 3 anos procurando esse tipo de cara. Certo. E hoje eu vejo que, na verdade, o que eu deveria ter procurado e que é o que faz toda a diferença e que é o que vem resultado, é simplesmente um parceiro fixo. Ou seja, isso que faz a Isso muda diferença demais. de fato. Olha, Independente, cara, assim, hoje em dia eu nem... assim, agora eu tenho um parceiro fixo, mas se eu tivesse que procurar um parceiro fixo, claro, você vai tentar ver características se o cara pode te ajudar e tudo, mas o primeiro filtro seria profissionalismo. Aham. Quem desses caras está disposto a ter um parceiro fixo? Porque muitos não estão. Sim. Porque muitos acham que não podem conseguir de outra maneira, sabe? O cara de dupla não quer um Exato. parceiro fixo. Não cara, que o cara não queira, mas o cara não consegue enxergar de fato que aquilo é a melhor saída. De repente o cara acha, por exemplo, tem vários caras que falam, vamos jogar umas 5 semanas, ver como é que vai e tal. Cara, não existe isso, na minha opinião. Porque 5 semanas você pode ganhar 5 torneios e de repente não jogar bem. Sim. E, não, então a parceria deu certo. Ou você pode jogar 5 semanas, jogar bem, tomar 5 primeiras. Sim. E aí, se acontecer isso, você vai fazer o quê? Você vai falar, não deu certo. Talvez a sexta, sétima seria que você ia ganhar, enfim, você ia... Começaram a se alinhar. ali, né? Exatamente. Então, assim, é muito do mindset, que eu digo. Do cara realmente tá disposto àquilo, entender que é aquilo que ele precisa. E para mim é o filtro mais importante. E aí depois a gente vê outras... E ajusta também. Sim. Todo mundo sabe jogar. Claro, tem um ponto fraco, outro. Beleza, então vamos trabalhar como equipe Sim. para suprir aquele seu ponto fraco, de repente, ou esse meu, entendeu? Sim. Ou seja, é muito mais importante encontrar alguém disposto a trabalhar como equipe do que, de fato, a parte técnica de cada um. Bom, e o normal. oposto, Fê, você já viu, assim, desculpa, às vezes andar Vai que vai, cara, de relaxa. distância a gente não consegue, né?
E assim, cara, no oposto, assim, a gente você já viu alguém assim, assim, na parte dos bastidores, você já viu alguém brigando, alguma dupla aí discutindo, cara, desentendimento? Já viu alguma vez acontecendo isso? O pessoal largar no meio porque, tipo, putz, velho, Aham. não, sabe, não dá Não tá mais. batendo, né? Sim, sim, É, já vi algumas situações assim, mas nada. Por exemplo, vê no circuito, a gente vê algumas duplas no desgaste já. A Aham. gente já fala assim, nessa dupla aí não vai durar muito. E normalmente chega um momento que a gente vê no jogo que já não. Sabe, o cara já não tenta tanto a energia. A energia é o que manda ali. A Sim. energia já vê uma energia muito baixa ali em alguns momentos, uhum, sabe? uhum. E que você nota, Fé, esses caras aí não estão. Não só de Assim, resultado, porque tá É. rolando algum claro. atrito, assim, você já vê, putz, isso aí não vai durar. Cara, eu Exato, lembro Eu e uma o Du, a assim. gente vez. gosta de um fifi, né? Eu lembro uma vez, até que fiquei na cabeça aqui, que o Belucci, acho que foi o Belucci que ele falou pra gente aqui, que ele tava jogando com o Per, e acho que eles passaram da semifinal, foram pra final, e o Per não quis treinar. Aí ele Aham, falou, cara, tipo, a gente vai jogar a final amanhã. Ele falou, não, eu vou dar um rolê com a minha namorada e não vou jogar. aham. Aí já pegou isso aí já? Tipo, um cara, meu, tem uma outra pegada de treino da sua? Ah, tem, tem, claro. Isso acontece, mas Você é um não de cara da uma quadra pra forma. caramba, né? Você Mas não, treina mas pra não, caramba. mas não de uma forma, tipo, exagerada no fato do cara não vou treinar. Aham, Isso aí não existe. Assim, estão falando de duplistas, né? sim. É, e são um pouco simplistas também, que vão Aham. falar, não vou treinar só uns caras desses, um Benoit Paire da vida, um Bublik, um Sim. Kyrgios, talvez. Entendemos quem que Entendeu? você tá Não, falando. não tem, não tem como rolar isso, não dá, não dá. Do cara Tem uns chegar parafusos desse. a menos o negócio, Exato, beleza. não dá, não dá. Você E jogaria com alguém assim, Fê? Tipo um Kyrgios da vida, um Bublik, daria? Ou você acha que, puta, cara, pô, que são três caras com perderia a talento pra cabeça? caramba, né, Pedrão? Você tá falando Total, Bublik, o total. Então, Per, mas o é exatamente onde eu Kyrgios. entrei, entendeu? O cara é bom, só que, velho, uma hora ou outra você ia falar, mano, Não, assim que sai esses da caras quadra, eu vou dar uns dá pra tapas nesse jogar. cara. Não, dá pra jogar, claro, óbvio que eu queria jogar com um Uhum. cara desse, mas 2, 3 semanas no ano, no máximo. Não tem como, Sim. não É pra rola. curtir ali o momento, né? Não, assim, Ver se absorve. o cara pode jogar muito bem como jogar muito mal, Sim, mas, enfim, não é saudável. sim. Mentalmente não tem como. A gente que vive de dupla, Nem né, a mesma ética de não tem trabalho, como. assim, você fala, pô, assim, no longo prazo Não vai, não exato. vai. E é aquilo, Seria né? Esses impossível. caras, até na simples, a gente vê em alguns certos momentos aquele descompromisso, né? Tipo, Total. enfim, sei lá, meio que responsabilidade. O cara meio que, não, desencana. Se você Exato. tá do lado do cara e vê isso, você vai falar, ô, não, né, cara? Não tem como. Não Ô, tem Nick, como. vamos treinar ele? Não, vou jogar um play aqui, Não, eu velho, nem tô perguntaria. suave. Não tem nem como. Só fala assim, você quer aquecer amanhã? Quero. Ah, beleza, que horas? Ah, tá bem. Quer É aquecer amanhã? isso. Não quero. Falei, tá bom, pode deixar. Arruma alguém. Só pra saber, entendeu? Porque... Que nem ele falou, pô, teve uma vez que ele foi jogar, ele falou que ele tinha ficado no dia anterior até 3 horas da manhã jogando FIFA. Aí você fala, Aham. pô, velho, vamos jogar hoje de manhã, você faz isso. Não tem como. É totalmente. Falando que você perguntou de briga, mas sim, tem quem a gente escuta. Eu não. Eu presenciei uma. Mas os Bryans, né? Os Bryans brigavam muito entre eles. Entre eles ali? Porque é mais complicado, né? Porque são irmãos, né? Uhum, Então acho que tem muita intimidade, uhum. né? E eles falavam isso, né? Porque assim, eles são pessoas totalmente diferentes, né? Então, eles tinham bastante atrito na quadra. Tinham bastante atrito. Não sei se Cara, acho que o vocês Márcio, viram. né, uma vez avisou isso Mas pra todos. gente também. Ele meio que fez esse comentário. Ele falou, cara, eles são Sim, duas pessoas completamente distintas. eu vi a entrevista deles de uma situação que eu não vi. Eu não sei se tem vídeo, eu acho que não. Mas, cara, teve uma vez num jogo que um deu um soco no outro. Nossa, caramba. Não, eles deram uma entrevista contando essa história. Eu falei que é fechado o saco. E parece que pegou mesmo e um apagou. Nossa. E eles cara. tiveram que fingir que era uma Aham. brincadeira. Era brincadeira. Exato. Ele mesmo conta essa história. Que Exato. E, por exemplo, acho que eu tava treinando uma vez com eles e aconteceu uma situação assim, treino e tal, aí a gente tava jogando os pontos e era uma bola que acho que
passou no meio, não sei se passou ou um deles errou o voleio, mas... E eles discutiram, um falando, não, era sua, não, era minha. E eles perguntaram não lembro quem que tá treinando comigo, viraram pra gente, de quem que era? Falei, meu, é só vocês aí. Porque eu tô fora. Pra galera. Exato. Ou seja... Laços de família, né? Você fala, velho. Mas, cara, velho, isso acontecia porque, claro, é uma relação diferente de irmãos, entendeu? Mas eu acredito que uma dupla madura e inteligente deve haver discussões, Sim. obviamente de maneira saudável, né? E porque tudo isso leva à melhora do time. E saber claro, ouvir exato. Vocês estão ali junto num objetivo querendo melhorar. Sim. Eu não quero melhorar eu quero que o time melhore. Exato. Inclusive, se o meu parceiro precisar melhorar, beleza. Porque o que adianta? Eu tô jogando bem pra caramba. Meu parceiro não tá metendo a bola. Não vai mudar nada pra mim. Bom, é isso. E, cara... Mas sair na mão, né? Caramba, cara. Porra, daria, velho. Eu queria ver se tinha um vídeo disso aí. Eles contaram essa história. Não deve ter. Mas era interessante. E logo eles, né, cara? Você vê, tipo, tudo bem, de novo, você falou que são irmãos, mas são os caras que, em teoria, mais se deram bem na quadra ali. Eu não sei nem como disfarça isso, tá né? ligado? O cara desmaiou ali, aí o cara levanta. Sabe quando dá aquela apagada rápida? Aquela apagada rápida assim, tipo. E aí eles tiveram que meio que fingir que foi. Eles contando, né? O cara levantando que meio foi... tonto ali. Exato, Não, brincadeira. Windows Update, né? Deu uma reiniciada rápida ali. Exato. Jogando no queixo, né? Aquela no queixo aqui que dá aquela apagada, né? Animal. E assim, pensando nesses... Pô, você falou de Bryans, tem algum cara que, pô, você sempre quis jogar, independente se já parou ou não, assim, mas um cara que você fala, pô, isso aí seria animal. Que eu quis jogar, fala pra você que acho que não tem nenhum, assim, um duplista que eu diria que eu queria jogar, assim, acho que... Tem só aquele sonho de quando quando jogava simples, de jogar contra alguns jogadores e tal... Mas acho que não diria. Um duplista assim, não tenho assim na mente, assim, alguém, pô, eu queria jogar com esse cara. Animal, caramba. Não tem, é isso aí. Não, acho Animal. que... E, cara, então vamos aqui pensando já, pô, 2020, 2021, que foi quando você ganhou seu primeiro ATP lá na Croácia, com o Davi Vega, né? Isso. E, pô, conta essa história aí, cara. Quando foi seu primeiro ATP? Uma história muito louca também, né? Vocês lembram ou não o que aconteceu? Antes do torneio? Época de pandemia? De pandemia? Não. A gente tava jogando um torneio, um Challenger em Braunschweig, na Alemanha. E era época de pandemia, né? De fazer teste toda hora, né? Tudo. E uma pessoa do time que chegou lá depois que a gente tava jogando torneio, a gente tava na semi. E chegou lá e tinha que fazer teste, fez o teste e deu positivo. E aí, enfim, por causa das leis alemãs, a gente foi considerado como close contact, como era pessoa próxima, e colocaram a gente em quarentena. Putz. Ou seja, a gente não pôde jogar a semifinal, eram 125, a gente foi tirado. Foi trancado num quarto em Braunschweig, que é uma cidade de um ovo, que não tem nada, por 14 dias. Caramba! E a gente... Parece eu, né? Agora, de muleta. Exato, é bem isso aí. Trancado num apartamento 15 dias, mais ou menos isso. 15 dias seria bom aí, né? A gente foi... E pelo governo mesmo, tal, não podia sair. A gente perdeu... A gente teria entrado no 500 de Hamburgo. Putz, não pudemos ir. E a gente trabalhando com a ATP para conseguir liberação. A gente conseguiu liberação da ATP depois de 11 dias. Não deu os 14. A gente conseguiu liberação com a ATP junto com o governo alemão. Foi assim. Saímos, pegamos um carro, aluguei um carro do lado do hotel que tinha uma locadora. Alugamos um carro, dirigimos 10 horas, porque a gente não podia pegar transporte público. Nada, a gente não podia trem, podia pegar avião. Chegamos lá em Umag, no segunda de manhã. Pedimos pra jogar quarta, obviamente. Pra descansar um pouco. E fomos campeão. Que animal. 10 dias. É isso. 11 dias. Dentro do quarto, tá? Sem fazer nada. Dentro do quarto. Caramba, 11 velho. dias. Que louco. 11 dias. Foi uma loucura. Não, foi inacreditável. Se já não é fácil se alinhar, enfim, fora de pandemia, imagina com pandemia ainda, né? Foi, assim, impressionante. Porque, claro, era
que era um dos, não sei, 5, 6 primeiros ATPs que eu jogava, não jogava poucos ATPs. Acho que eu tinha ganho 1, 2 rodadas no máximo, nunca tinha feito semi, e saímos para campeão de 12 dias de quarentena dentro de um quarto para campeão de ATP 250. Nossa, animal. E a sensação, né? Tem gente que mudança. arruma desculpa e tem gente que arruma o título. É isso, velho. Impressionante, cara. O segredo Olha tá aí, isso. né? Não, esse aí realmente foi uma daquelas histórias. Parece que todas, né? Cara, que Todas as loucura. semanas tem história, né? Você sabe? Que a gente vai falar agora nas Exato. próximas aí. Exato, sempre tem história. É isso. Fala aí, Pedrão. Puxa uma aqui pro Fernando. Vamos puxar para já aqui 2025, então, que eu acho que a gente tem bastante pauta ainda. Cara, esse ano, assim, você acho que foi obviamente, o seu melhor ano até agora. Cara, qual que é a sensação, né? Porque, assim, até então a gente vê assim, os canais de notícia, site, etc. O pessoal tinha um foco muito grande nos jogadores fora duplas, né? Só que, cara, querendo ou não, nos últimos meses a gente entrava em vários sites, em vários blogs, etc. A galera falando Romboli, cara, você foi um atrás do outro. Você acha que você entrou, assim, num movimento bom? Teve alguma mudança que você fez ainda em 2024? Pode entrar um pouquinho pra gente aí, Fê, já por foram favor. 3 finais de Challenge, Exatamente. Né? Sim, esse ano, né? Esse ano. Porque a gente abriu. Foi, Assim, já tinha um ranking bom, né? E foi um salto ainda, cara, mega agressivo. Eu acho que não... Muito segredo. Foi, na verdade, o resultado de todo o trabalho de muitos anos que apareceu esse ano. Que poderia ter aparecido ano passado, poderia ter aparecido há 3 anos atrás. Então, acho que... É o que eu falo, acho que esse é o meu mérito de ter continuado, ter seguido, continuado com o trabalho. Às vezes o resultado não vem, mas saber que estava no caminho certo e que era isso que tinha que ser feito, né? O que aconteceu é que... Claro, essa semifinal de Indian Wells. Fantástico. Meu, você começou de alternate o negócio lá. Exatamente. Exato. História de filme, animal. Foi uma dessas histórias também, que eu tava em Córdoba. Na verdade, eu tinha combinado de jogar a gira sul-americana com o Soto, isso no começo do ano. Sim. E aí, por conta desses bons resultados, que foram, que a gente mencionou, a final de Piracicaba, 100 mil, campeão de 125 mil de Rosário, eu saí de 100 do mundo para 88. Então, esse ranking já não valia muito a pena eu jogar os torneios da América do Sul, que eram os de 75. Sim. E justo também culminou com essa possibilidade de parceria com o JP. Sim. Então foi tudo que assim meio que se encaixou e eu conversei com o Soto, expliquei pra ele, falei, olha, eu acho que eu preciso ir jogar esses torneios maiores, que era o torneio de Phoenix, e ele entendeu totalmente, tal. Sim. E apareceu a oportunidade de jogar com o JP, ele falou, vamos jogar esses torneios, tal. E como que aparece isso aí? Na verdade, com o JP foi assim, a gente tem o mesmo treinador. Legal. Ele trabalha com esse cara há 2 anos, eu trabalho há 1 ano, que é o Serretani, e assim, a gente sempre teve em contato, e o nosso treinador também sempre gostou da ideia, e a gente já tinha tentado em algum outro momento se juntar para jogar junto. Já. Não, tentado, organizar. Tá. Só que nunca bateu ranking, né? Precisa estar mais ou menos no mesmo ranking. Sabe como é que é? Às vezes ele tava com parceiro, eu tava sem, aí quando ele tava sem, eu tava com parceiro. Enfim, acontece. Então, justamente ali, naquele momento, encaixou legal. Então, a gente decidiu jogar junto. Aí, então, o que ficou combinado? A gente ia jogar Phoenix, só que a gente ia assinar o alternate em Indian Wells, que é perto. Sim. Então, a gente ia voar pra lá. Só que, na semana anterior, a torneio era Córdoba, e eu acabei chegando na final. E tá muito difícil, eu não consegui sair de Córdoba rápido. Assim, eu tive que sair de Córdoba, um ônibus para Buenos Aires, dormir em Buenos Aires e pegar o voo noturno, enfim. A gente teria entrado no domingo em Indian Wells. Teria entrado na chave já no domingo. Só que eu não tava lá. Sim, nossa. Não tava, não chegava, não tinha como. Tava no aeroporto de Buenos Aires ainda. E já tinham tido 3 alternates, a gente seria o terceiro.
Então ali foi um baque, assim. Eu falei, nossa, perdemos uma oportunidade. Sim, porra. Porque eu vou chegar lá segunda e, obviamente, não vai ter nenhum alternate, óbvio, né? A chance passou. Mas, igualmente... Você já foi pra lá meio com baixa expectativa, então. Total. Ainda mais porque é a Lady Murphy, né? Eu falei, beleza, Sim. né? No dia que eu não tô lá tem espaço, tem vaga, e no dia que eu tiver, obviamente, não vai ter, né? Falei, é isso, né? Não tem erro. Nossa, em Master 1000 ainda. E o Master 1000, entendeu? Era o primeiro Master 1000, então já tava assim, putz, sabe? Perdi uma oportunidade. Mas, enfim. Aí a gente foi, igualmente, eu cheguei lá meio-dia no aeroporto. Igualmente, tinham 3 singlistas pra jogar. E a gente sabia que existia uma possibilidade. Sim. Mas, beleza. Então eu cheguei lá meio-dia, no aeroporto de Palm Springs, né? Meio-dia e meio eu entro no clube e já recebo a mensagem do meu parceiro. Entramos. Eu falei, nossa, não acredito. Mentira. Entramos, deu certo. O Tia Fou se retirou. Falei, nossa, lindo, vambora. Que horas? 2 da tarde. Então cheguei, comi alguma coisa rápido, dei uma mexida no corpo, entramos, aquecemos e quadra. E foi isso, foi essa loucura aí, cara. E aí foi essa loucura. Acho que o primeiro jogo a gente teve 7 e break acima, se eu não me engano. Tomamos virada e tomamos 7-3 abaixo no super contra o Rajiv e o Krajicek. E aí viramos, ganhamos 10-8. A segunda rodada, bem a gente. 7, jogando melhor. 4-4 no segundo, lesão. Eu sinto aquela lesão na panturrilha. Panturrilha lá. Que eu achei que tinha sido muito pior do que foi. Que foi, na verdade? Na verdade, foi uma contratura muito forte. Só. Não chegou a distender nada. Então, naquele momento lá, eu meio que entrego aquele game. E eu vou sacar também 4-5 entrego. E falei, vamos pro super, vamos ver o que é. Ver se os caras erram aqui e tal. Foi o que aconteceu. Meu parceiro jogou muito bem. Eu fiquei parado ali, os caras acabaram errando. A sua movimentação... Não, tá parado. Parou total. Não, eu consegui mexer legal na rede no sentido de lateralmente. Tá. Tipo, se os caras jogassem a bola longe de mim na rede, eu conseguia. Não é que eu também não conseguia. Mas, por exemplo, dar um sprint ou alguma coisa não dava. Ou seja, lobby, esquece. Então, meu parceiro cobriu todo o lobby e tal. E aí a gente ganhou. Mas aí vocês alinharam alguma coisa? Você falou, cara, não, tô ferrado aqui, você vai ter que fazer o esforço aqui. Total, ele falou, não, lobby todos são meus, você cuida da rede e eu vou buscar ser o mais agressivo possível. Se eu puder cruzar, vou cruzar e você não se mexe muito. Sim. Porque a gente, igualmente, como eu falei, a gente já tinha combinado de jogar junto. Não foi por causa daquele torneio. A gente já tinha combinado essa parceria e a gente falou, isso que você teve aí parece uma coisa pequena, então não vamos forçar, porque isso aí, se você ficar 2 semanas fora, beleza, mas se você forçar, estourar, estamos falando de meses. Sim. Então, aí beleza, ganhamos aquele jogo, 10-8 do Glasspool e do Cash. E foi pra Físio direto? Hã? Foi pra Físio direto? Não, quando acabou aquele jogo, eu achei que... Eu achei, quando acabou o jogo, eu falei, não vou jogar amanhã, não vai dar. Aí beleza, fomos pra Físio, tal... Era bem tarde e tal. A gente tratou um pouquinho alguma coisa. O cara falou, volta amanhã de manhã que a gente consegue fazer um ultrassom. Então voltei de manhã no outro dia e fizemos uma ultrassom, mas melhorou muito assim a sensação de um dia pro outro, na noite. Quando eu acordei de manhã, no outro dia eu falei, não tá tão ruim como eu achei. Beleza, fizemos ultrassom, não deu nada na imagem, nenhum estiramento, nada. O que parecia ser, que foi o que o Cício falou, foi uma contratura muito forte. Por conta do primeiro jogo, porque no primeiro jogo contra o Rajiv e o Krajicek eu tive muita cãibra na panturrilha, mas não de desgaste, por conta da viagem, enfim. Desidratação, não sei. Foi aquele que você fechou o set caindo, assim, que você deu um Foi isso, exato, esse foi o jogo. Exato, foi aquele primeiro set point, foi no set point do primeiro set. E então, vimos que não tinha nada, aí foi exatamente a mesma coisa. O meu parceiro, eu falei, vou enfaixar, e ele falou, a gente joga até onde der. Se qualquer coisa aguda que você sentir, a gente para. Porque a gente, de novo, sabia que aquilo era uma coisa leve, mas que poderia ficar muito maior. E esse jogo realmente foi bem... Assim, foi uma tática definida. Eu não ia me mexer. Eu não ia... E ele ia correr mais o tempo inteiro e tal. E tá bem de fôlego, aí vai pra correr bem exato, aí, exato, vai precisar. Exato. E assim, e também o que eu... E o adversário ficava doido, né? Falava, claro, só um se mexendo, velho, o cara tá ali de boa aqui, então exatamente, tá tem tudo isso, cara. Tem tudo isso que você precisa colocar. Assim,
eu falo, o JP foi muito... Teve muito mérito, não só, obviamente, por cobrir a quadra inteira e tal, que ok, na dupla você não corre tanto, beleza? Mas é a parte mental, entendeu? Porque é difícil pra você... Pô, peraí, meu parceiro não tá se mexendo. Aí o cara, às vezes, quer fazer demais e acaba errando. Então, você balancear aquilo mentalmente não é fácil. E também, o outro lado, a mesma coisa, os adversários. Pô, a gente falou, vamos nos dar uma chance. Vamos entrar na quadra, vamos ver o que acontece. Animal. Entendeu? E foi o que aconteceu. O primeiro set, eu lembro bem naquele jogo, o primeiro set não era pra gente ter ganho. Eles tiveram 6 breakpoints. A gente nenhum, e fomos lá, ganhamos no tie break, 7-5, beleza. E aí E Fê, passou em algum momento algum receio de você falar, cara, não posso passar pro cara né, no meu adversário que eu tô machucado, ou já, tipo assim, você entrou enfaixado, já tava meio óbvio? Não tinha como, porque todo mundo viu o jogo anterior. Sim. Não tinha como. E eu não conseguia andar sem mancar, entendeu? Então não, isso aí não. Daí o cara sabia e foi até bom, que é o que eu te falei. Os caras também não sabem como jogar também. Pô, peraí, os cara aqui não entra na mente. E aconteceu no segundo set. No segundo set a gente tava melhor, break, chance de fazer double break. Tipo, pra ficar 4-1 e saque. E foi ao contrário. A gente não jogamos mal. Os caras jogaram bem, mas a gente falou, perdemos uma oportunidade aqui. Tava 3-1 pra nós. Chance de fazer 4-1 e saque. O que aconteceu? 6-3 a gente tomou. E fomos pro Super. Foi pro Super. Aí o Super foi... Assim, foi muito próximo um do outro, tal. Os dois times jogando normal. E aí, sei lá, 8-9... Todo mundo que fala que viu aquele jogo falou que chamou aquela dupla falta. Eu sei que todo mundo chamou, porque eu chamei, eu tenho certeza absoluta que todo mundo chamou aquela dupla falta e veio. Ainda bem, velho. É entendeu? E foi isso. E a semifinal foi uma pena. A semifinal já estava melhor de físico, da panturrilha já estava mexendo bem melhor. Sim. E foi uma pena. Assim, frustra, claro, porque era nosso jogo. Sim. Acabou escapando, mas foi uma experiência demais, cara. Animal. Jogar na quadra central daquela. Aquela quadra é a segunda maior do mundo. Só perde pra quadra desse Open. Sabe, tudo aquilo, sabe? Entrar numa semifinal de central, aquecer ali, a quadra lotada, sabe? Assim, foi uma experiência assim que é única e só dá mais vontade de estar ali, para poder ter mais dessa. E tá muito vento lá, não? Não, na verdade, assim, acho que a gente deu sorte, assim, porque lá de vez em quando venta mesmo. Mas nenhum dos nossos jogos a gente pegou um vento absurdo. Sempre tem algum ventinho e tal. O jogo da noite, 0 vento. E a semi dentro da central foi também bem tranquilo. Tava sem vento nenhum, tava bem sossegado. Animal. Aí depois você foi pro Texas, né? Em Houston. Como que foi, cara? Você teve algum ritual, alguma coisa que você fez ou você já tava 0 bala? Não, assim, eu fiquei 0 bala da panturrilha. Depois de Indian Wells a gente foi pra Miami, né? Tava até falando com o Edu aqui da parte que quando não dá certo, né? Eu fui pra Miami como alternate também, mas a gente acabou não entrando. Se entrasse, se essa história começasse a ser contada, a gente já sabia onde ficava. Já sabia onde ia terminar. Mas eu fui para Miami e fiquei me tratando lá a semana inteira. Logo que acabou Indian Wells, eu fiquei uns 5, 6 dias sem jogar, né? Só tratando e sentindo como é que tava. E porque, claro, o objetivo era jogar Houston. Sabia desse torneio e a gente, enfim, treinamos junto lá, tentamos alternate, não deu certo e fomos para Houston. E parece ter piada, mas em Houston também eu tava machucado. Foi outra coisa que aconteceu, mas eu aí, Pedrão, a gente consegue ganhar uns jogos. Tem jeito, cara. Tem jeito. A gente brinca. Vamos sair no box, do eu e você antes de entrar na quadra, velho. Sai que dá bom. A gente até brinca entre a gente. O meu parceiro, o meu técnico, falou: então tá, o negócio é jogar machucado. Sim. Porque realmente, Houston também. Eu cheguei lá domingo, com uma dor bem forte na perna direita. E eu achei que eu não ia jogar também. Eu não treinei, sem brincadeira. Eu não pisei na quadra. Domingo, segunda, terça. Eu pisei na quadra na quarta-feira, meia hora antes do jogo. Meu primeiro bate-bola. Mas, obviamente, segunda, terça e quarta eu tava mancando.
Não conseguia. Sim. Falei, não vai dar. Caramba. E aí, na quarta, o remédio meio que fez um pouco mais efeito. Acordei muito melhor, deu pra sentir que teve uma melhora. Mas aí eu fui pro clube, físio, dei uma soltada, enfaixei a perna, vamos pra quadra. E consegui. Era um jogo bom pra nós. Era contra 2 simplistas. Jogamos bem, conseguimos ganhar ali sem fazer muito esforço. Mas, assim, meu corpo já muito melhor. E foi isso. Claro, durante a semana eu tive... Porque pelo fato de eu tá mancando, eu acabei descompensando um pouco outra parte do corpo, porque comecei a sentir, sentindo uma dorzinha nas costas. Mas assim, nada que qualquer atleta não aconteça. E muitas vezes a gente acaba jogando com dor mesmo. Mas e é isso, foi fantástico. E, pô, bateu no top 60 aí, o melhor ranking da carreira. Como que é pra você e, enfim, pro um duplista ali, muda esse ranking, não? O que a gente fala, né? Esse ranking já começa a mudar um pouquinho. Lembro que de várias entrevistas que eu dei, o pessoal pergunta, agora tá 90 e tal. Assim, pra duplista não muda. Você ser 120, 130 e 85, vai, não muda tanto. Mas baixa mais. Exato, mas uns 60 já muda legal. Já me dá uma oportunidade de jogar primeiro com o meu parceiro todos os grandes slams. Legal. Que isso é muito interessante. Porque muitas vezes o cara chega a 80 junto com o parceiro e junto os caras não vão entrar no Grand Slam. Aí os caras têm que jogar o Grand Slam separado. Sim. Sabe? Não é o ideal, claro. E uma boa chance de jogar muitos ATPs, né? Legal. E alguns 500, talvez, muito 250, né? 500 alguns qualis ali e tentar uma sorte nos Master 1000 de alternate. Claro, muito melhor a situação 160. A gente soma agora 120, 125. Claro que não vai entrar, mas as chances no alternate melhor do que a gente tivesse. Melhor do que quando, por exemplo, quando a gente foi para o Indian Wells. Sim. Que a gente somava, sei lá, 160, 180. E para Grand Slam? Porque teve essas mudanças agora, você se coloca já próximo dele, na chave, alguma coisa assim, não? Não, no Grand Slam a gente tá garantido. Já tá garantido, Roland Garros. Garantido. Grand Slam é mais fácil de entrar do que Master 1000. Os mais difíceis de entrar é Master 1000 e 500. Normalmente o Master 1500, Master 1000 fecha ali 70, 80, soma. E um 500 pode fechar 100, mas também tem 500 que fecha 60. Caramba. Entendeu? Porrada. E John Patrick Smith, então a gente pode esperar que vocês dois vão ficar um tempinho juntos aí. Sim. A gente vai jogar junto até o ano inteiro. E claro, assim, a ideia é seguir. Como eu te falei, a gente tem bem claro os objetivos, o que a gente quer. A gente está na mesma página, o que a gente diz. E a gente vai investir na parceria e acredita que a gente possa terminar aí o ano aí, quem sabe aí entre os 12 melhores dupla do ano. Nossa, animal, hein? Estamos na torcida aqui, né, Pedro? Grande salto. Total. Vamos acompanhando. E aqui, Fê, você, cara, contou um pouquinho de Miami. Vamos entrar aqui no jogo do Fonseca, tá? Que rolou lá do Miami Open, cara. Sim. Eu acho que rola um pouquinho de polêmica, até por essa questão de, brasileiro não sabe se comportar na quadra, tal. Eu e o Du, a gente tem um pouco assim, cara, eu acho que eu tô falando tá, agora, eu acho que eu vejo muita mudança agora do jeito que o pessoal, assim, ele tá no meio do jogo, mas em relação de bet, né, agora tipo, a gente tem as bets rolando, querendo ou não é só uma questão de ser brasileiro, eu vejo que, cara, o mundo inteiro virou um negócio meio doido mesmo quando a gente tá ali no jogo, quem que tá ganhando, quem que não tá. O que você achou, cara, do jogo? Você acha que é uma coisa meio assim no geral? Ou assim, o brasileiro ainda precisa ser doutrinado um pouquinho melhor mesmo na relação de torcida? O brasileiro torce diferente mesmo, né? É o que a gente sempre fala. Se tiver 10 brasileiros, vai fazer mais barulho do que 100 americano ainda. Vai fazer mais barulho que 1000 americanos, 10 brasileiros. Não tem jeito. Que lá em Miami a gente viu bastante disso, tá, cara? Não só brasileiro, a gente viu, cara, o pessoal ali do jogo do Fios, tal. Cara, rolou isso o tempo todo, sabe? Errava o segundo saque, a galera...
aê, tal, não sei o que, a gente falava, pô, velho, o que tá acontecendo, sabe? Então não tá. era um negócio exclusivamente ali do Brasil, mas eu concordo, cara, eu sei que, cara, querendo ou não, a gente tem isso no futebol, Sim, a gente tem isso a gente no tem a cultura vôlei boa e, de cara, futebol. o tênis tá crescendo. Claro. Querendo ou não, tem mais gente assistindo e acompanhando. Com certeza, eu acho que assim, principalmente Miami, né? Miami tem muito brasileiro, né? Então, claro, a gente era a maioria lá, sem dúvida. E eu acho que é um pouco o efeito do João mesmo. O João, cara, é um cara super carismático, entendeu? Todo mundo gosta de torcer pra ele, entendeu? Torce com gosto. E eu vi, Sim. porque eu tava no estádio, eu Sim. vi ali. A gente eu viu o Fê, via- lembra? Ele tava ali do sentado, a lado gente ali. tava ali na galera, a gente ficou, "Oi, Fê, olha que foda." Exato. Eu via porque assim, eu via a galera torcendo, tipo, a pessoa comum ali, e eles estavam torcendo mesmo, de fato, Sim. entendeu? Sofrendo ali, sabe? Então eu acho que assim, o João traz isso, né? E eu acho que ele tem toda. Ele já é um ídolo, né? E acho que isso só vai crescer, entendeu? Então, assim, em questão à educação da torcida brasileira, desculpa, em Miami eu não vi nenhum absurdo, sabe? Tipo, óbvio que tem um cara que grita um a mais ou outro, cara, Mas mas esse cara é isso tem repudiado lá pela galera. Exato, Tipo, a galera mesmo assim, aí já falou exato, assim, ninguém sabe? Mas isso acontece também no Chile, Exato. acontece também na França, sabe? Acontece em outros países também. Então, assim, de novo, Bota num estádio, a galera vai se óbvio. comportar diferente. Tava uma né? Você loucura bota lá, uma assim. quadra de 200 pessoas, você bota numa quadra de 10 mil, Com é certeza. óbvio que vai ter uns doidos. Com certeza, com certeza. E tava uma loucura lá, assim. Eu fiquei impressionado, assim, porque o estádio lá, uma parte do estádio é o estádio do futebol americano, né? Do Tem a Dolphins lá. arquibancada que é feita e tem a outra parte que é bem lá em cima. Então, no jogo dele, qual jogo que foi mexido? Foi o Deminaur? Ou não, foi o anterior? O que reclamaram, acho Não, que foi esse, foi né? o anterior. Foi o anterior. Com Do Hugo? Foi com o Humber. com o Humber, Exato, isso aí. exato. Humber. E aí, cara, tava lotado aquela parte de cima e é um eco diferente da torcida lá em cima. Cara, parecia que estava no estádio de futebol. Né? Muito assim, porque houve aquele caos lá de mudança de quadra, aí lá em Exato. cima as pessoas puderam entrar. Liberaram, embaixo não, todo mundo que não tinha ingresso, liberaram, então ali lotou. Uhum. Assim, realmente o efeito Fonseca que a gente fala é real e não é só a imprensa brasileira, é a imprensa mundial, entendeu? E assim, claro, a gente tem que ter muito cuidado, obviamente, mas como é que eu vou te dizer? Ele faz a gente sonhar. Sim, porque sim. não é que a gente tá inventando, entendeu? Estamos delirando aqui. Não, o moleque é bom, cara. Se ele tiver um resultadinho aqui, vai ser legal. Ele vai lá e arrebenta, vai ganhar top 10, não sei o que, fala, caramba, Exato, cara, e com uma naturalidade, assim, com uma maturidade, pô, você fala, porque, pô, bola ele tem. Aí o cara tem mental. O cara tem tudo, cara. E você fala assim, Cariocão ainda, que nem você ali, né? Ali na malemolência ali. E é igual no futebol, né, cara? A gente fala assim, você vai ver um jogo de futebol, você fala, eu vou ficar ali na galera, né, na geral. Sim. E, cara, a gente assistiu os dois. O jogo do Humber, a gente ficou, cara, muito próximo. A gente tava, assim, numa mesma linha, olhando linha reta, o João, sabe? Exato. Já no jogo com o Deminaur, eu tava lá em cima e o Du igual, cara. E tinha muito brasileiro. E, cara, dava pra ver que tinha muita gente assistindo junto, que, tipo assim, ou, sei lá, cara, tinha ido pra Disney e tava assistindo o jogo. Exato. Os caras aleatórios. Tipo, vou ver o jogo da NBA e vou ver um negócio. Porra, ele errava o Alex errava o saque. Tinha uma mulher do meu lado que ela ficava, isso, não sei o que. Eu falava, pô, óbvio que ela não tá acostumada a assistir jogo de tênis, né? Exatamente. A gente tem que ter um pouco de jogo de cintura de falar, cara, o pessoal também tá aprendendo como que é seguir o tênis. Sem dúvida, e é o que você fala, é exatamente isso. Eu peguei 2 ou 3 pessoas. Tinha uma menina do meu lado, menininha, adolescente de 15, 16 anos. Cara, ela tava aflita. Tipo, o João errava um saque, ela, acabou. Sabe? Então você percebe isso. Então acho que, assim, vai acontecer. Ele vai trazer gente que nunca viu tênis, que não tá acostumado, pra torcer pra ele. Exato. Então, assim, vai ser um aprendizado, entendeu? Não tem jeito. Animal.
E vamos agora para a fase final, Fê. Vamos fazer um bate-bola aqui, Pedrão. Bora. Vou até pegar a minha cola aqui pra gente ir meio que rápido. A gente lança a pergunta, você fala o que tiver na sua cabeça aí. Vamos lá, ídolo. Guga. Boa. Título Qual dos o sonhos. título dos sonhos? Boa. Manda bala. Roland Garros. Tá chegando, hein? Vai você, Pedro. Aí, ó. É isso. Nós de Tá Mário junto chegando, aí. hein? Tá aí. Já sabe já, né? Já para de treinar. Já... Boa. Começar sacando ou recebendo? Sacando. Depende do adversário ou é vocês? Pode ter situações ali que a gente vai fazer diferente, mas a preferência é sacando. Saca pra caramba Você é também, um né, cara Pedrão? que- Aí ajuda. Sim, total. Eu também sou um cara que, velho, eu prefiro Sacador. sacar, porque daí a gente começa. Eu prefiro começar na vantagem. Pô, não tem como. Fê, você é um cara que olha a chave antes do jogo, cara, ou você é uma pessoa que fala, velho, deixa rolar? Prefiro não olhar. Nenhum. Só o adversário primeiro. Sim, não fica Não pensando gosto no que de vai rolar olhar. pra frente. Não. Às vezes, assim, depende um pouco da semana, mas o meu normal é só quero saber o primeiro jogo. Boa. Indian Wells fez o quê? Indian Wells. Quero nem saber o que tá acontecendo. Eu nem vou jogar. Quando eu entrei, beleza, ganhamos. E agora? Contra quem é? Não, também, nem olhei. Foi curtindo o momento Fui ali. curtindo cada jogo. Nem olhava a chave. Só entrar na quadra tava bom já, né? Então, pô, Não, vamos que total. vamos. Era o que a gente falava pra nós mesmo. Entre eu e ele, a gente falava free hit. A gente fala. Cara, mas é isso também, né? É? Se você for Total. ver, é a hora que você Total. tá desapegado. Total. E é o que acontece muitas vezes. Boa. E, Fê, olhando pro Romboli lá, e, cara, 18 anos, o que você falaria pra ele? Compra um. Não pega o carro escondido, tá ligado? Não, só vai falar pra ele comprar 20 bitcoins só e deixar guardado. Mais nada. Acabou. Não Beleza. precisa falar mais nada, já era. Ele vai jogar o tênis descompromissado, tá Não, tranquilo. relaxa, compra 20 bitcoins aí, deixa guardado aí, pronto. College, cara, compra Bitcoin que a gente nunca mais faz nada, né? Só isso vai falar pra ele, não precisava falar nada, não queria falar mais nada. Aí você faz o que você quiser. Boa. Bom demais. Bom, Fê, queria agradecer a sua presença aí. Obrigado por ter vindo. Enfim, com o Remo aqui fizemos acontecer. Obrigado. Essa conversa a gente já queria ter feito há um tempo. E, cara, sucesso. O Roland Garros pra frente até o final do ano. Tomara que você alcance ainda mais rankings aí e que volte depois, né, Pedrão? É isso, Fê. Cara, obrigado. Desculpa não estar aí, mas, cara, você sabe Tá que é uma perdoado, tá honra. perdoado. Nos próximos jogos a gente vai estar lá gritando, tá? Mesmo se o cara errar o saque, tô brincando. A gente vai torcer direito, pode ter certeza. Obrigado de coração, cara. Legal, pô, obrigado mesmo, obrigado pelo convite, muito legal ter vindo, de verdade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu. Lembro desde o começo ali, quando era pequenininho o site, crescendo, muito legal mesmo. E, pô, agora que você falou, vocês precisam ir mais torneio, hein, cara? Esse negócio isso. aí de Vamos, só vamos. trabalhinho aqui no estúdio, em casa. Aqui no ar-condicionado é fácil, entendeu? né, pô? Vocês precisam viajar mais. Porque, Bora. pô, faz muita diferença mesmo e é muito legal o apoio que vocês dão e a visibilidade pro tênis, pros tenistas brasileiros. Realmente isso é muito importante. Obrigado mesmo. Boa, valeu. E você aí que tá assistindo a gente, não esquece de se inscrever, comentar, engaja bastante aí pra gente trazer esses feras aqui pra bater uma bolinha. E é isso aí. Daqui a pouco tem mais Saque Resenha. Fica ligado. Valeu. Valeu, galera.